Queridos, quem está acompanhando o plano de leitura anual? Levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Uau, boa porcentagem. Sentindo falta de bastante gente hoje. Não quero perder tempo, vamos à palavra. Hoje é um culto um pouquinho diferente. Abra comigo aí em Atos capítulo 4. Nós vamos retomando, né? Algumas atividades já vão voltando à ativa, como por exemplo hoje, né? Um dia especial, temos a retomada da área Kids por completo, né? As suas atividades, nós estamos nessa fase de transição, e assim como outras atividades vão voltando também ao longo do ano, né? Então, no próximo mês, nós temos a Escola Sparks voltando às aulas, amém, queridos? Amém, queridos? Então, nós temos o módulo 1, temos o módulo 2, módulo 1, onde nós falamos sobre a identidade, falamos sobre o sobrenatural. O módulo 2, nós falamos sobre a igreja, o reino. E o módulo 3, que nós falamos sobre a palavra, a Bíblia, né, de capa a capa, Gênesis a Apocalipse. Então, é um curso novo que a gente está acrescentando. Você pode ficar feliz por isso? Amém? É um tempo novo para a gente. Então, a gente está ansioso, feliz por isso. Ansioso no bom sentido, no jeito carinhoso de dizer, né? Esse tempo juntos, a gente estudar a palavra de Deus, versículo a versículo, de Gênesis a Apocalipse. Sabe, eu não sei se está acontecendo com você, nós temos um grupo ali, nós acompanhamos a leitura, né? E a gente tem recomendado isso. Olha, o intuito da leitura anual é você ler corrido, lê a palavra, né? Depois você volta, depois você vai ter tempo e você volta para anotar, mas não tem como, sempre aparece uma dúvida, sempre aparece um versículo, o que esse versículo realmente quer dizer e tal. Então, nesse curso, nesse tempo, é precioso para a gente poder estudar palavra por palavra, né? Geralmente, quando a gente chega ali em Levítico, Números, Deuteronômio, e a gente começa a ficar perdido, né? O que está acontecendo? Jean, conseguiu, Jean? Conseguiu? A gente vai ficando meio perdido, né? Parece que tem um monte de informação, parece que é a receita da Palmeirinha, o que está acontecendo, né? Mas quando a gente estuda, se coloca a estudar, isso é muito bom, porque traz riqueza para a gente, amém? Amém. Amém mesmo? Amém mesmo, vamos embora. Queridos, estende suas mãos para cá, feche seus olhos, se você puder orar por mim, me abençoar, orar por essa comunidade, para que a gente receba a palavra de Deus. Pai, obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está fazendo, obrigado pela mensagem já pregada, Pai, obrigado, Jesus, os nossos corações já receberam. Nós, Senhor, somos gratos porque temos liberdade nesse país, de termos um culto público, onde nós podemos expressar a nossa adoração publicamente, e nós já fizemos isso, Senhor. Nós cantamos, nós oramos, Senhor, colocamos diante do teu altar tantas coisas, Pai, mas nós clamamos para que a tua palavra venha com resposta, venha, Senhor, com clareza, direcionamento, encorajamento, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos, nós dependemos da tua graça, da tua unção, nós dependemos do teu favor, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir bem forte, até doer sua mão. Atos capítulo 4, verso 29, vai dizer assim: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra
corajosamente, estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Deixa eu te colocar dentro do contexto desse texto. Qual é o contexto? Nós estamos no livro de Atos, os primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, Atos dos Discípulos, ou também Atos do Espírito Santo. Qual é o contexto? Essa fala, essa oração dos discípulos, ela está bem sequente, assim, está bem perto do dia de Pentecostes, do dia em que os homens foram cheios do Espírito Santo. É perto desse dia. É perto desse dia que está nascendo o que a gente conhece como igreja primitiva. A primeira igreja, a primeira formação de comunidade dos discípulos de Jesus, dos filhos de Deus. E é nesse contexto que nós começamos a ver homens, apóstolos e discípulos andando na terra sobre o poder do Espírito Santo. Amém? É nesse contexto. Se você voltar às páginas da sua Bíblia, você vai ver no capítulo 1, a ascensão de Jesus. Você vai ver no capítulo 2, a vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. Você vai ver no capítulo 3, a cura de um mendigo aleijado. Quem lembra dessa história do mendigo que ficava na porta do templo? E os discípulos, os apóstolos passando, subindo ao templo para orar, aquele mendigo pede uma esmola. Anderson, me dá uma esmola. Você conhece essa passagem, é famosa. Eles vão olhar para ele e falar: cara, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. E ele foi instantaneamente, imediatamente curado. Quem lembra dessa passagem? Levanta a mão bem alto aqui. Foi imediatamente curado. Ele fica feliz. Diz a história que todos os dias ele era levado para ficar na porta alguém tinha que levar ele para ficar na porta do templo mendigando, pedindo esmolas, e ele é curado. Qual que era a maior tristeza daquele homem? Alguém vai dizer ele não ter as pernas. Alguém vai dizer é porque ele passava fome, ele precisava de dinheiro. Alguém vai dizer é porque ele não tinha esperança. Não, a maior tristeza daquele homem, diz a palavra, relata a palavra, é porque ele não podia entrar no templo. Mas depois de curado, ele entra no templo. Todos os dias ele via todo mundo passar para entrar e passar para sair. Só ele ficava do lado de fora. Mas a partir daquele dia, ele entra para dentro do templo. Diz a palavra que ele entra saltando, cantando, adorando a Deus. Aquilo escandaliza, aquilo choca os religiosos, os líderes mas o que está acontecendo? Esse rapaz não era um mendigo que ficava do lado de fora. Esse cara não era aquele que ficava do lado de fora. Não era esse cara que não tinha paz, que não tinha alegria, que não tinha nada. Agora ele está feliz. Isso choca. O que está acontecendo? Foi aqueles rapazes, aqueles dois ali, eles me curaram. Eles falaram assim para mim: eu não tenho Pix, eu não tenho real, eu não tenho dólar, eu não tenho bitcoins, mas o que eu tenho, eu te dou. E o que eu tenho é o poder do Espírito Santo, dunamis, pum. Sabe que a palavra dunamis é o poder ativo do Espírito Santo. Toma, pum, curado. Foi isso que eles fizeram com a minha vida. Quem pode se alegrar com isso? Quantos mendigos nós temos aqui que ficavam do lado de fora, agora estão do lado de dentro, felizes da vida? Não, peraí, o que está acontecendo? O que é isso? Por causa dessa cura, por causa dessa alegria, aqueles dois apóstolos vão ser levados para serem interrogados, vão ser levados ali para serem, o STF vai chamar eles para o interrogatório. O que está acontecendo? Quem são vocês? Vocês estão praticando o quê? E ali eles vão pregar o Evangelho. Mas depois de pregar o Evangelho, eles vão receber ameaças. Vão ser ameaçados. E aí eles voltam
voltam para casa, voltam para a igreja, voltam para a comunidade deles, volta para o PG deles, fecha a porta e fala: deixa eu falar para vocês o que aconteceu hoje. Nós estávamos por tempo, curamos um aleijado, pregamos a palavra de Deus, e eles nos ameaçaram de morte. Dá as mãos, faz uma rodinha, vamos orar. E eles começam a orar, e a oração é: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para continuarem a pregar a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do seu santo servo Jesus. Essa é a oração daqueles homens. Em meio ao caos, em meio ao avesso, o anúncio do evangelho é feito com coragem. Vira para a pessoa do seu lado e fala: coragem. Cão medroso. Não tem um desenho? Coragem. Coragem. Para anunciar com poder. Queridos, você sabe, o diabo ele traz o caos. O caos sobre tudo. Casamento, relacionamento, corpo, mente. Deus fez tudo perfeito. Mas é a função dele trazer o caos, deformar. É a função dele. E a nossa? E a nossa é desfazer as obras do diabo. 1 João 3:8. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por que que nós fazemos isso? Porque somos filhos de Deus, e é isso que os filhos fazem. É um estilo de vida dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que têm um estilo de vida, andando pela terra, desfazendo o caos, desfazendo as obras do diabo. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Deixa eu ver bem alto. Bem alto mesmo? Glória a Deus. Diga comigo com voz de profeta: eu sou filho de Deus. Se você é filho de Deus, esse é seu estilo de vida: desfazer as obras do diabo, e não colaborar, cooperar com as obras do diabo. Se as obras do diabo é colocar irmão contra irmão, a sua obra é pacificar. Se a obra do diabo é separar, a sua obra é reconciliar. Se a obra do diabo é quebrar o casamento, a sua obra é restaurar casamentos. Quem está comigo diz amém. Aleluia. Os apóstolos vão dizer, porque é disso. Nós pregamos do que vimos e ouvimos e apalpamos. É disso que nós pregamos. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Nós estamos num cenário do texto, onde aqueles homens estão sendo pressionados pela tirania, pelo poder de Roma, pelo poder daqueles religiosos, daqueles líderes da época. Hoje, e em todo o tempo, a maior ameaça contra o cristianismo, hoje na América, você sabe, a Europa já vive, segundo os especialistas, uma era pós-cristã. A humanidade viveu uma era do cristianismo, onde valores judaico-cristãos moldaram a sociedade. Hoje a Europa experimenta um nível de esfriamento do evangelho que já se considera uma era pós-cristã. Hoje, jovens de 15, 16, 17 anos nunca ouviram falar o nome Jesus na Europa, na Inglaterra, na França, na Alemanha. Se você acompanha alguns missionários que vivem, pastores cristãos que moram na Europa,
É comum o relato deles. Eu estava evangelizando na rua, encontrei um cara no pub, encontrei um cara no trem, e eu fui falar de Jesus. Ele falou: eu nunca ouvi falar desse nome. Você nunca ouviu falar da história de... Nunca ouvi falar. Isso é comum. A América ainda vive um outro momento. O Brasil ainda um outro momento diferente dos Estados Unidos. Mas sabe qual é a maior ameaça contra o cristianismo na América? Não é o Alexandre. Não é nenhum presidente. Não é nenhuma ditadura. A maior ameaça contra o evangelho na América são cristãos não apaixonados. São cristãos não fervorosos. Queridos, já ouviu falar do país Turquia? Sabe a Turquia? Dá um Google na sua mente agora, vai lá no mapa, a região da Turquia, aqueles países que estão em volta da Turquia. Aquela região é o que a Bíblia chama de Ásia Menor. Aquela região foi totalmente evangelizada pelo apóstolo Paulo, principalmente. Éfeso, Corinto, todas aquelas cidades que a gente lê no Novo Testamento, é dessa região. É lá que o apóstolo Paulo começou a evangelizar o seu ministério, plantando igrejas e o evangelho expandindo dali para todo o mundo. Ali foi o epicentro do evangelho. A Turquia, quando nasce, ela nasce numa história de 90%, cerca de 90% de sua população cristã. Mas de repente surge na história desse país um ditador. E ele diz: eu vou mudar essa história. E começa a perseguir cristãos. Começa a afrontar o cristianismo. Em face da morte, em face das dificuldades, eles começam a dar passos para trás, a esfriar. Hoje a realidade da Turquia é 0,04% de cristãos. Porque alguém decidiu dar um passo para trás. E mais alguém decidiu dar um passo para trás. E mais alguém, um passo para trás. Mas em meio ao caos, em meio à opressão, Senhor, capacita os teus servos a anunciar o evangelho corajosamente, com sinais e maravilhas do teu poder. Queridos, a unção do Espírito Santo faz toda a diferença na vida do crente. A presença do Espírito Santo no Novo Testamento faz toda a diferença na vida de um cristão. Tiago 4:5. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito Santo que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Os ciúmes de Deus não é um ciúmes doentio igual o nosso, caído, pecaminoso. Igual o marido tem da esposa, a esposa do marido, o namorado, a namorada. Não é esse ciúme. Essa palavra quer dizer exclusividade. O padrão do Novo Testamento são homens cheios do Espírito Santo. O padrão do Novo Testamento são homens e mulheres de Deus cheios do Espírito Santo. O trono do Pai agora está no céu. O trono do Filho agora está no céu. Lembra de Estevão sendo apedrejado? Eis que vejo o céu aberto e o Filho à destra do Pai. Já leu isso? O trono de Cristo agora está ao lado do Pai. Ele já veio para a terra, mas agora está ao lado do Pai. Mas ele disse: quando eu for, não vou deixar vocês órfãos. Outro virá em meu lugar.
E o trono dele está aqui, agora, na terra, do Espírito Santo. Se eu puder te dar um conselho essa manhã, se relacione com o Espírito Santo. Como vivem os que esperam a vinda do Senhor? Quem estava no PG essa semana, levanta a mão bem alto, deixa eu ver. Vocês devem ter discutido isso. Como vivem aqueles que estão esperando a vinda do Senhor? Cheios de óleo, óleo do Espírito Santo, cheios da presença do Espírito Santo. Você sabe que o óleo representa o Espírito Santo, e o óleo na palavra de Deus tem muitas funções. O óleo servia para estar na lâmpada, para ser queimado e fazer luz, um lampião, uma lanterna. É o Espírito Santo que ilumina os homens, que ilumina o mundo. Aquele que não tem o Espírito Santo está em trevas. Pastor, eu posso ser crente, ir para a igreja, ouvir a palavra, ler a Bíblia anualmente, eu posso estar no PG junto com vocês? Você pode, mas você pode fazer tudo isso em trevas. Mas o convite para os homens é: tenham luz, porque o convite do Evangelho começa como? Terra de Naftali, terra de Zebulon, terra além do mar, dos gentios, da Galileia, povo que já estava em morte, em trevas, viu grande luz. O Evangelho, o Espírito Santo também é óleo na palavra de Deus, porque o óleo também era usado para ungir pessoas, capacitar pessoas, separar pessoas, dar autoridade para pessoas. Sabe, Anderson, quando um rei, lembra do rei Davi? Lembra do rei Salomão? Lembra de outros reis? Quando eles eram separados para ser rei, eles recebiam um óleo na cabeça. Um profeta, um homem de Deus. Lembra de Saul esperando Samuel? O óleo capacita, dá autoridade. Sabe qual é a sua função na terra enquanto filho de Deus? Desculpa, eu estou com um pouco de amnésia. Quantos filhos de Deus nós temos aqui essa manhã? Deixa eu ver. Você já não se perguntou: Deus, agora que nós já estamos juntinhos, por que você não me leva para a gente ficar juntinho? Não poderia ser assim? Quem quer aceitar Jesus? Eu. Quem quer ser batizado nas águas? Meu Deus, foi embora. Não poderia ser assim? Já ir para a eternidade? Por que é que eu estou na terra ainda? Para desfazer as obras do diabo, até que ele venha. Olha para suas mãos assim. Olha aí, olha aí. Eu não sei se a sua é igual a minha, cheia de calo, remendo, buraco, band-aid. Se faço uma pergunta, olhando para suas mãos: Deus pode contar com as suas mãos? Você tem uma resposta essa manhã para dar para Deus? Se você tem uma resposta para dar para Deus essa manhã, eu quero te encorajar agora, 10 segundos, dê essa resposta ao Senhor. Diga a Ele: Deus, você pode contar com as minhas mãos essa manhã. Como ouvir a voz do Espírito Santo? Se eu vou me relacionar com o Espírito Santo, como eu posso ouvir a voz do Espírito Santo? Se eu vou me relacionar com Deus, como eu posso receber desse Espírito Santo? Como eu posso então ser dirigido por Ele, guiado por Ele? Primeira dica, anota aí: seja cheio da palavra de Deus. Seja cheio da palavra de Deus. Porque toda voz que fala em você precisa ser filtrada pela palavra de Deus, pela Bíblia. Será que é a voz da minha cabeça? Será que é a voz do meu desejo?
Será que é a voz da minha ansiedade que está falando comigo? Há um filtro, a própria palavra de Deus. Para que você tenha certeza que Deus está falando com você, carregue a palavra de Deus. Ame a palavra de Deus. Segunda dica que eu te dou, anota aí. Pratique a fé. O Espírito Santo vai falar com você e você precisa praticar a fé. Você vai precisar corresponder em fé. Você vai precisar devolver em fé. Você vai precisar obedecer em fé. Mas em nome de Jesus, se você pode guardar alguma coisa essa manhã, guarde isso. Há um convite do Espírito Santo para que você se relacione com Ele. Há um convite para essa comunidade essa manhã. Não para que você tenha um pouquinho de alegria. Não. O Espírito Santo não veio no dia de Pentecoste para que você tenha uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida mais agradável. Não foi isso. O Espírito Santo veio para que você seja cheio dele e você se torne perigoso aos olhos do diabo. Amém? Com esse amém aí, não tem ninguém que tenha medo disso. Amém, igreja? Amém, amém mesmo? Amém. Será que o Senhor pode contar com as suas mãos? Se Ele pode contar com as suas mãos, sabe, Ele te conhece melhor do que você. E Ele sabe que as suas mãos são meio vacilantes. Ele sabe que as suas mãos são meio esquisitas, são meio inconstantes. Por isso Ele quer te autorizar, Ele quer te capacitar com o óleo do Espírito Santo, para que você tenha autoridade para fazer isso. O óleo do Espírito Santo, porque na palavra também o óleo era usado para alimento, temperar a comida, preparar a comida. Ler a palavra de Deus é maravilhoso, mas ler a palavra de Deus com o Espírito Santo é melhor ainda. Quando você come uma comida não temperada, não dá nem graça de continuar comendo, né? Não dá nem graça de comer de novo. Mas quando você come algo saboroso, prazeroso, algo apetitoso, você fala, mano, eu quero mais, eu quero repetir, eu preciso voltar aqui de novo. Não é isso, igreja? O Espírito Santo é quem faz isso. Como ouvir a voz do Espírito Santo? O Espírito Santo não fala a sua mente, o Espírito Santo fala ao seu espírito. Romanos 8,14. Como saber que o Espírito Santo está falando comigo? Como saber que o Espírito Santo está me guiando para algo? Algo no seu espírito vai testificar. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes aquela voz está contrariando a sua mente. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes aquela direção, aquela voz está contrariando o cenário à sua volta. Não faz sentido. Não, peraí. Não faz sentido. Não faz sentido de falar isso. Não faz sentido agir dessa maneira. Não faz sentido doar isso. Não faz sentido. Os meus olhos não estão vendo, a minha mente não está entendendo. Mas quando o Espírito Santo fala, Ele não fala a mente, Ele testifica em nosso espírito. Amém. Nós acabamos de sair da Santa Ceia, dizendo que Ele ressuscitou. E como Ele ressuscitou, Ele também nos ressuscitou. Mas pastor, eu não estava morto. A palavra de Deus, quando fala morte, nunca se refere a essa morte, a aniquilação desse corpo. Todas as vezes que a palavra de Deus fala de morte, fala de separação espiritual. Nós estávamos
separados, desligados de Deus. Mas na ressurreição de Jesus, o que Ele fez? Conectou nosso espírito está vivo. Aqueles que são os filhos de Deus estão vivos no Espírito ao ponto de ouvirem a sua voz. Pastor, eu não ouço a voz de Deus. Pastor, Deus não fala comigo, e quando fala é muito confuso. Deus, sabe, Ele quer conectar você, Ele quer ligar você, Ele quer viver você, vivificar você, dar vida para você. Aqueles homens, no meio do caos, eles começam a orar. No meio do caos, eles não começam a se justificar. No meio do caos, eles não começam a chorar. No meio do caos, eles não começam a reclamar. No meio do caos, eles vão orar. Essa é a disciplina do discípulo. Orar, orar, orar e orar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus. Oração. Cara, o discípulo de Jesus está orando. O discípulo de Jesus está se relacionando com o Espírito Santo. Essa manhã eu quero que você coloque um ponto de interrogação na tua jornada, na tua caminhada com Deus. O quanto de oração nós temos orado? O quanto de tempo com o Espírito Santo nós temos tido? Guarda isso. E o que consiste essa oração? Coragem. No meio do caos, a oração é por coragem. No meio do caos, a oração não é por livramento. No meio do caos, a oração é por coragem. No meio do improvável, a tua oração é por coragem. Sabe por quê? Porque existe o plano perfeito de Deus. Existe o dia do Senhor. Sabe aquela boa e velha frase? Leva-se muito tempo para algo acontecer de repente? Quando você for para a escola esse ano e você for estudar, você vai perceber que é uma palavrinha que nós falamos demais nessa comunidade. Processo. Todo cristão que não abraçou um processo, na verdade abraçou uma fantasia. Se você abraçou a ideia de um dia você ir para o céu, mas sem abraçar um processo e uma jornada, provavelmente você abraçou um devaneio da sua cabeça. A salvação em Deus, que é de graça, para todo aquele que crê no Filho, como já foi pregado, é só uma porta de entrada, é só o primeiro passo para a sua jornada. Se você não abraçou a jornada, provavelmente você abraçou uma loucura. Ou a pior notícia que eu poderia te dar essa manhã, uma religião. A salvação é como um passaporte que você recebe. O meu sonho e da minha esposa é nós irmos para o Japão. Você pode orar por isso? Senhor, envia o pastor Júnior para o Japão. Obrigado, gente. Deus abençoe. Dê em dobro para vocês. 2 idas ao Japão. Você recebe um passaporte. A gente olha para as finanças, olha para o custo da viagem e fala: é impossível. Não dá, não dá para fazer isso, né, amor? Mas sonhar é de graça. Vamos continuar sonhando e orando, assistindo o YouTube, os YouTubers que moram no Japão. Tá tudo bem. A igreja está orando pela gente, amor. De repente, quanto tempo a gente está sonhando com isso? Mas de repente, Deus abençoou o Tiago. E ele chega: mano,
Você não sabe, Deus tocou no meu coração. Eu acho que foi de tanto a igreja orar, sobrou para mim. E eu peguei essa bolada aqui de um trampo que eu fiz e eu comprei as passagens para vocês irem para o Japão. Toma, tá aqui na sua mão. Uau, as passagens! O passaporte, a passagem é a salvação. Eu não merecia, Ele me deu de graça. Mas você quer que eu te pague como? Não precisa pagar não. Não, posso parcelar? Não, você não entendeu, você não vai parcelar. Eu te dei, é de graça. Não, mas eu não fiz nada para merecer, eu nem sou teu melhor amigo assim, pô. Não. É de graça, eu senti e te dei. Toma aqui. Uau! A salvação que eu recebo aponta para um destino, amém? Se o destino da tua vida não é o céu, provavelmente a salvação que você recebeu é outra, não é a do Evangelho. Se você não está preparado para ir para o céu, para receber o reino, provavelmente você recebeu outra passagem. Você está na loucura. Aí o que eu faço, gente? Recebi as passagens. A passagem é 3 de março de 2025, é o dia da viagem. O que eu faço? Eu fico em casa esperando, não é isso? O Japão vir até mim, não é isso? Não. Eu arrumo as malas. Eu entro num processo de preparar a minha vida para um destino. Quem está comigo diz amém? Porque eu recebi a salvação, eu recebi a passagem. O que eu tenho que fazer nesse processo? Depois de arrumar as malas, eu tenho que corresponder. Eu preciso dar um passo. É uma viagem para o outro lado do planeta, que começa com um passo fora da minha casa. Outro passo, até chegar no Uber, até chegar no aeroporto, até ir até o guichê, fazer o check-in, até caminhar ao avião, até sentar na poltrona e apertar os cintos. Amém? Esse é a parte minha do processo. Queridos, eu consigo ir até o Japão sozinho, andando, no meu esforço, no meu carro, no meu dinheiro? Impossível. Assim como você acessar o reino de Deus no seu esforço, na sua passada, no seu dinheiro, na sua sabedoria, impossível. Tem uma parte do processo que é minha, que é corresponder àquilo que eu recebi. Só que tem uma parte da viagem, tem uma parte do processo que é a parte do avião. Eu sinto, aperto os cintos e o avião vai me levar até o Japão. Sabe quem é o avião? Espírito Santo. É Ele que me faz voar alto, é Ele que me faz transpor as barreiras, é Ele que me faz transpor as fronteiras. Por Ele, nele, eu passarei por cima de vários territórios, vários países, várias fronteiras, até chegar no meu destino. Se você pode guardar alguma coisa essa manhã, guarda isso. Se relacione com o Espírito Santo, faça a sua parte. Mas vai chegar uma parte da tua vida que é sentar e apertar os cintos e deixar Ele te levar, Ele te conduzir. Queridos, quando o voo está lá, o piloto diz assim: agora nós estamos em voo de cruzeiro, está no piloto automático. Sabe o que você faz? Você tira o cinto, levanta, vai lá na cabine: meu, deixa eu te ajudar. Você não quer que eu mexa no volante aqui, aperta os pedal, tem que embreagem, o que é para fazer? O que você quer que eu te ajude? O piloto vai falar para você: cara, sai daqui, senta e aproveita. Existe uma fase da jornada que é senta e aproveita. Mas tem outra fase, tem várias dinâmicas, tem um processo. Se você puder guardar alguma coisa, é coragem. Você sabia que tem gente que tem medo de avião? Medo de altura? Medo de ficar preso na aeronave? Tem claustrofobia? Meu Deus, isso aqui, sabe? A viagem do Espírito requer coragem também. Coragem para vencer o medo. Você sabe qual que é o contrário de medo na palavra de Deus?
amor. 1 João 4,18, põe na tela: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Aqueles homens foram batizados, foram cheios do amor de Deus, foram cheios do Espírito Santo, por isso eles não tinham medo. No meio do caos eles se levantam, eles não fogem como galinhas. No meio do caos eles se levantam como águias. Quando o céu fica preto, começa a trovejar e vem a tempestade, as galinhas correm para dentro do galinheiro, as águias saem das montanhas para voar. Aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, voarão com asas de galinha, asas como águia, correrão e não se cansarão. Se você pode guardar alguma coisa essa manhã, calce as asas do Espírito. Se você tem corrido e tem se cansado, provavelmente você está carregando asa de galinha. Pega essa asa de galinha, coloca na panela ou coloca na churrasqueira e faz uma tulipinha. Mas o conselho é: tome as asas do Espírito. É o tipo de gente que corre e não se cansa. Cara, pastor, eu já orei por isso tantas vezes. Não muda, não saia. Eu acho que é o plano de Deus que esse cenário terrível fique assim pro resto da vida. Leva muito tempo para um de repente de Deus. Tá aqui a minha irmã Manu, vivendo a guerra diária dela. Deus, quando é que o Senhor vai fazer um milagre? Eu já orei, eu já jejuei, eu já coloquei as mãos, eu já orei no quarto, já fiz de tudo. A oração dela enquanto discípulo cheio do Espírito é: Deus, me livra desse cansaço, me livra desse fardo. A oração dela é coragem. E para que discípulo precisa de coragem? Para permanecer, não dar um passo para trás, até que um dia a casa dela vai ser abalada. Você crê nisso? Até que um dia nós vamos ouvir um grito: meu Deus, o que aconteceu? Minha mãe levantou da cama. Quem pode crer nisso? Até que um dia a casa vai ser: que terremoto, que bagunça, o que está acontecendo? Eu não sei. E ela ficou de pé. Agora, coragem para permanecer. E como que eu venço o medo? Sendo cheio do Espírito Santo. A oração também é sinais e maravilhas. Abra comigo Isaías 58. Eu vou ler aqui. Nós estamos na mesma versão, será? Isaías 58 diz assim: grite alto, não se contenha, levanta a tua voz como trombeta, anuncia ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do teu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como o junco e se deite sobre o pano de saco de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo?
Não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada e prontamente surgirá a sua cura. E a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Aí sim, você clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, e se com renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como o meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol, e fortalecerá os seus ossos. Você será como um jardim bem regado e como uma fonte cujas águas nunca faltam. O seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. A oração dos discípulos é sobre isso, é sobre coragem, mas também é sobre Isaías 58. Deus não quer rituais, Deus não quer um dia de jejum, Deus não quer o evento do jejum. Vamos entrar na semana de jejum da igreja. É muito bom tudo isso, a gente tem essa intencionalidade, mas Deus não quer exatamente isso. Deus, Ele quer o estilo de vida de jejum. O que é que a gente faz com o jejum? A gente se abstém, a gente se volta para Deus, a gente se torna mais sensível, a gente presta mais atenção. Não é isso que a gente faz durante o jejum? Deus não quer o jejum como um evento, Ele quer como um estilo de vida. Um estilo de vida sensível, um estilo de vida prestando atenção nele, um estilo de vida onde eu estou com ouvidos voltados para Ele e não para mim. Sabe qual é o estilo de vida do jejum? Deus fala, você obedece, sobrenatural acontece. Você se dá e Ele abre um caminho. Olha o que diz o verso 8: a sua luz vai romper nas trevas. Sabe o que significa luz? Hebraico aqui, prosperidade. O avarento já pensou: é isso, money, money, money. Pense em prosperidade como abundância de recursos. Você vai entrar no meio do caos, suas funcionárias tudo perdida, depressiva, opressiva. Você vai entrar lá no meio brilhando como o sol, cheio de alegria, cheio de paz. Nós estávamos num evento e nós ouvimos um testemunho que impactou a gente. Meu Deus. 2 missionários americanos. Na verdade, 2 rapazes. Um barbeiro e um empresário. A igreja deles convidou: olha, nós vamos fazer missões no Paquistão. Quem quiser ir junto nessa viagem, pode ir. E eles, de forma voluntária, muitas agências missionárias fazem isso. Você pode se voluntariar para uma viagem, vai e volta. Eles se voluntariaram, foram para a viagem missionária no Paquistão. Chegaram lá e encontraram um cenário numa cidade. A principal fonte de recurso de emprego naquela cidade era uma fábrica. E naquela fábrica, o dono muçulmano, ele escravizava os funcionários que eram cristãos. Então eles foram questionar: olha, por que você não liberta esses caras, essas famílias, esses cristãos? Só tem um jeito eles saírem daqui: se vocês comprarem eles.
Nós temos um outro missionário que também conhecido, que a gente acompanha, que é o Chileno Vergara. Quem conhece Chileno Vergara? Ele também esses dias postou sobre isso, juntando dinheiro para comprar uma família das mãos daqueles escravizadores. Então tá, quanto custa para comprar essas famílias aqui? Alguns milhões de dólares. Tá bom. Eles voltaram para os Estados Unidos, pegaram avião, foram para a sua igreja local, e eles contam que a igreja local deles não era uma mega church hypada, era uma comunidade parecida com essa daqui, pequena, de 50, 60 pessoas. E eles contaram a história daquelas famílias e disseram: nós temos um desafio, levantar alguns milhões de dólares. Sabe o que aconteceu em algum tempo? Eles levantaram alguns milhões de dólares, e eles voltaram para o Paquistão, e voltaram para aquela fábrica, dizendo: nós temos prosperidade, nós temos recurso, e nós queremos comprar essas famílias. Poxa, vocês trouxeram todo esse dinheiro? Trouxemos. Mas quer saber, eu mudei de ideia, eu não vou vender eles não. Como? Nós fizemos toda essa viagem, nós fomos, voltamos, levantamos todo esse dinheiro para comprar. Você prometeu, você falou que ia vender, mas eu mudei de ideia, eu não vou vender mais esses homens aqui não. À volta deles, seguranças armados, com armas, metralhadoras, um barbeiro e um empresário, com uma mala de dinheiro. Um deles começou a ficar irritado e discutir: como? E o outro acalmou: não, faça isso, meus caras vão matar a gente. Como? Você prometeu. Não, mas eu não quero mais vender. De repente, um deles teve uma palavra de conhecimento, de revelação. Ah, é? Então se você não vender essas famílias, esse problema que você tem no coração, você vai morrer com ele. Peraí. Como é que você sabe que eu tenho um problema no coração? Ninguém sabe disso, nem minha família sabe disso. O meu Deus revelou que você tem um problema no coração. Se você quiser, eu posso orar e você ser curado. Mas se você não quiser, você vai morrer com ele. Não, então ora por mim. Eles oraram, aquele cara foi curado. Não só fisicamente, como espiritualmente. O coração dele se abriu. Tá bom, pode levar as famílias. E algumas centenas de pessoas foram libertadas. Será que a sua oração se parece com alguma coisa disso? Ou será que a sua oração parece mais como uma galinha fugindo para o galinheiro? Ai Deus, eu estou morrendo, estou fraco. Oh Deus, será que vai acontecer comigo? Oh Deus, será que vai fechar as portas? Oh Deus, será que vai falir? Ou será que nessa hora você tem se levantado com coragem? Deus, abala as estruturas. Será que você tem orado nesses dias? Senhor, olha as minhas mãos, faz algumas coisas com a minha mão, Pai. Você sabia que todo membro que você não usa atrofia? Quantos crentes com as mãos atrofiadas, porque elas não saem dos bolsos, porque elas esquentam as axilas, porque elas seguram a cabeça. Vamos lá. Se tiver alguém com a mão ressequida hoje, como aquele jovem, aquele rapaz lá no tempo de Jesus, vem cá, mostra a sua mão, estende a sua mão ressequida, atrofiada, vai ser curada hoje em nome de Jesus, porque Deus quer usar as suas mãos. O que é, pastor, que tem de especial nas minhas mãos? Eu sou um pobre pecador, eu não sei o que faço, eu não sei discernir a direita da esquerda. Sabe o que tem sobre as suas mãos? Graça, favor. Você não merecia, mas Ele decidiu fazer assim. Ele poderia descer na terra e tocar o enfermo, mas Ele decidiu levantar o Brunão, decidiu levantar a Carol. A Elô estava na balada, estava lá no narguilha, a Elô estava na bebida, e Deus falou: não, eu quero fazer com ela. Eu poderia fazer com outros, eu poderia fazer sozinho, mas eu quero fazer com ela. É graça, é o passaporte, é de graça. Cara, tempos atrás,
no Sparks a gente tinha um projeto que a gente ajudava no Cata Preta, um bairro da periferia de Santo André, um projeto chamado Semear, que era um projeto era de contraturno para as crianças da comunidade carente ali. O Senhor colocava recurso em nossas mãos, prosperidade em nossas mãos. Eu lembro que na última contabilidade nós gastamos ali mais de 20 mil reais naquele projeto. Brunão, você tem 20 mil reais aí? Tem, Jean? David, tem 20 mil reais aí? Não. Da onde saiu esses 20 mil reais? A gente não sabe até hoje. Mas na nossa contabilidade foi gasto mais de 20 mil reais naquele projeto, com gente que não tem dinheiro. O telhado foi trocado, foi feita uma reforma, uniforme, alimentação. Ok. Mas de tempos em tempos tinham atividades com os pais. E a líder daquele projeto sempre falou assim: ó, traz uma palavra, faz um cultinho aqui para os pais. Eu lembro que um dia desse, era uma atividade com os pais, ela falou: ó, você traz uma palavra na reunião com os pais? Eu falei: poxa, o que eu vou pregar para essas pessoas? Como que eu Cara, o óbvio, vou pregar Jesus, eu vou contar a história de Jesus para elas. E fiquei à tarde ali me preparando para contar a história de Jesus. No meio da preparação, o Espírito Santo me tocou. Uma voz que não falou na minha mente, mas falou no meu espírito, dizendo assim: olha, hoje você vai encontrar uma mulher que quer se matar, ela quer tirar sua própria vida. Eu falei: isso não faz muito sentido isso, né? Mas tudo bem, deixa guardadinho aqui. Fomos para o encontro dos pais. Ela falou com os pais, deu toda ali, rezou a cartilha para eles. Agora eu quero pedir para o pastor trazer uma palavra para a gente. Eu fui lá rapidinho, falei a história de Jesus. Enquanto eu falava a história de Jesus, eles não tinham fome. Eles não eram como vocês, assim, com lágrimas nos olhos, balançando a cabeça, fazendo... Não. Eles ficaram quietinhos olhando para minha cara, como alguém que nunca ouviu falar daquilo e como alguém que não tem muito interesse sobre aquilo. Mas tudo bem, a palavra foi pregada. E aí, naquele clima meio monótono, poxa vida. Aí eu lembrei: poxa, acho que eu tenho uma carta na manga. Eu tava para terminar. Eu falei: gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Deus falou comigo hoje. E para alguém que não é desse rolê, fala: Deus falou com alguém, é meio maluco, né? Mas tudo bem. Deus falou comigo, tem uma mulher aqui que quer se matar hoje. Quem que é? Eles ficaram igual vocês, assim, ó, quietinho. Ninguém levantou a mão. Eu falei: coisa da minha cabeça, tá bom. Tô a palavra, terminaram a reunião, eles desceram pro andar de baixo para comer, tinha lá uma comida e tal, não sei o quê. E eu e a Júlia ficamos ainda lá guardando o violão, guardando o som, guardando as coisas que a gente tinha feito louvor e tal, não sei o quê. E de repente veio uma mulher. Posso falar com vocês? Pode. A gente pode ir num lugar mais reservado? A gente foi para um lugar mais reservado. Ela falou: sou eu essa mulher. Antes de vir para cá, eu peguei a arma do meu marido que fica em cima do armário, coloquei na minha cabeça, falei: eu vou me matar. E aí eu lembrei que tinha a reunião da minha filha. Eu falei: não vou dar esse desprezo para ela, né? Ela ir para a reunião sem mãe, né? Eu vou na reunião, mas quando eu voltar para casa, eu vou tirar a minha vida. E nós oramos por ela. E ela recebeu o poder de Deus, o poder do amor, o poder da graça e do favor de Deus. Deus pode usar suas mãos? Deus pode falar algumas coisas malucas com você? Será que Deus pode falar algumas coisas com você que não faz sentido? Será que Deus pode esperar de você uma prática de fé? Eu lembro que nesse projeto tinha um menininho, chamava Abraão. Lembra do Abraão? Guardou, né? Porque ele tinha um nome bíblico, o Abraão. O Abraão era um baixinho assim, uma criancinha. Talvez hoje, da idade do meu filho. Meu filho que come todo dia, que toma banho todo dia. Mas o Abraão não. O Abraão morava num barraco mal acabado. E todas as vezes que tinha aula, que tinha evento, que tinha alguma coisa que a gente fazia cachorro quente, ele comia sem parar. Sem parar. Abraão, você já comeu 5, 6 lanches, Abraão, você vai passar mal. Não, porque eu não sei quando eu vou comer de novo. Não, Abraão, você vai voltar aqui amanhã no projeto e você vai comer de novo, fique em paz. Pode ir para casa, Abraão. E ele guardava um monte de coisa na sacola e levava para casa. Será que Deus hoje
pode trazer luz sobre a sua vida, prosperidade, para que você rompa no meio das trevas? Será que essa comunidade pode receber do Senhor um encargo? Ou nós seremos uma comunidade que não tem fé nem para pagar o aluguel? Nós queremos pagar o aluguel, pagar as despesas e contribuir com o campo, o avanço missionário do Evangelho, de mais Abraãos, de mais mães que querem se matar. Deus pode colocar mais recurso na sua vida. Verso 9: se você trouxer a unidade, se você arrancar do meio de vocês o dedo acusador, a língua que coloca irmão contra irmão, tirar a contenda, haverá consequências. E a consequência é, verso 10, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra, haverá luz na tua jornada. Verso 11, haverá provisão para a tua jornada. Sabe o que vai acontecer se vocês fizerem isso? Verso 12, os filhos de vocês serão conhecidos como reparadores de ruínas. Vasculhando o meu Instagram, eu encontrei um post que eu fiz há mais de 4 anos atrás, que foi quando meu filho nasceu, e ali eram palavras proféticas sobre a vida dele. Filho, você será um homem que saberá o que é amar uma mulher. Filho, você não entrará para as estatísticas de famílias quebradas, você será um reparador de famílias. Quando há unidade, quando há a presença do Espírito Santo, é isso que acontece no meio de nós. Sabe qual é o padrão do Novo Testamento? Verso 31 de Atos capítulo 4: estruturas abaladas. Quando eles oram dessa maneira, quando os discípulos oram dessa maneira, sabe o que acontece? A estrutura é abalada, a zona de conforto, desaparece. Sabe quando uma comunidade começa a orar isso? Começa a brotar nela um senso de destino, um senso de urgência. Eu comentei isso na reunião de presbíteros e comento de novo, né? Tem uma série de pregações que está vindo no meu coração, que é alguma coisa assim: os incomodados que se mudem. Mas fazendo um trocadilho, né? Porque para nós, os incomodados é aqueles que estão perdendo o que é cômodo. E é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Os incomodados são aqueles que o Espírito Santo está contando, está chamando, está impulsionando. Olha para suas mãos novamente. Faça uma oração, 10 segundos. Diga para Deus, será que Ele pode contar com as suas mãos hoje? Deus, se você orou dessa maneira, Deus conta com as minhas mãos, eu te convido a ficar de pé no seu lugar. E eu quero orar por você, quero orar com você. Aqueles homens poderiam ter voltado para casa, Tiago, e fingido que nada estava acontecendo. Segue o jogo, segue o baile. Mas eles oram, eles voltam. As estruturas são abaladas. Olha aqui para mim, deixa eu te falar uma coisa essa manhã. Enquanto você fingir que nada está acontecendo, nada será abalado. Enquanto você fingir que nada está acontecendo na sua casa, a sua casa não será abalada. Enquanto você fingir que está tudo bem conviver com o Espírito Santo e conviver com a opressão, conviver com a depressão, nada será abalado. Enquanto você fingir que você pode conviver com o Espírito Santo e conviver com os seus pecados sexuais, nada será abalado. Mas aqueles que voltam para casa,
e começa a orar corajosamente, clamar ao Senhor, deixa eu te falar, as coisas se movem dos seus lugares. A pergunta é: você está preparado para que as coisas se movam dos seus lugares na sua vida? Ou você ainda está agarrado a essa zona de conforto? Vamos lá, feche seus olhos, comece a falar com o Espírito Santo. Vamos. Aqueles homens não voltam para casa rastejando, fingindo que nada está acontecendo. Eles voltam revoltados, eles voltam inconformados. Senhor, coloca no meio da tua igreja um inconformismo, Senhor. Coloca no meio da tua igreja um incômodo. Não, Senhor, nada estará certo até que o Senhor nos abale. Nada estará correto até que os nossos bolsos, a nossa economia, a nossa vida, as nossas emoções não estejam abaladas por ti, Senhor. Senhor, coloca no meio da tua igreja um grito, Senhor, uma inconformidade com o mal, com o mundo. Aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Senhor, tocas nos corações, homens e mulheres que se entregam para ti, de corpo, de alma e de espírito. Senhor, hoje, Pai, em nome de Jesus, Senhor, há um toque do Espírito Santo, Senhor, profundo sobre nós aqui essa manhã, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero te encorajar, você fazer a sua oração nessa hora. Sabe, há lugares que precisam ser abalados. Eu não sei aonde está o caos na sua vida, eu não sei aonde está as opressões da sua vida, aonde está tirando você, te levando para um lugar de medo, para um lugar de desconfiança, de dúvida. Mas essa manhã há uma palavra de coragem para a sua vida, há uma palavra de sopro da sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá, erga a sua voz. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, tem nas suas mãos e comece a declarar sobre essa atmosfera desse lugar aqui, nesse ambiente, chamando à existência o que não existe.